Oi gente, esse vídeo é oferecido pela Estante Virtual, um site onde você vai encontrar todos os livros para sua volta às aulas universitárias. Então ao longo desse vídeo a gente volta a falar sobre a Estante Virtual. Mas antes disso, eu quero falar de um país que tem nas universidades justamente o segredo do seu sucesso. Eu estou falando da Coreia do Sul, um país que está muito na moda. E eu sei, eu sou apenas uma jovem senhora millennial que não pegou a moda do K-pop. A minha geração é mais dos Backstreet Boys e da banda RBD que tá voltando pro Brasil, deixando um monte de gente com mais de 30 anos enlouquecido. Mas para quem é jovem e está fazendo universidade agora, muito provavelmente a presença da cultura coreana nas suas vidas foi imensa, foi muito marcante ao longo dos últimos anos. A Coreia do Sul tem se espalhado culturalmente mundo afora e criando isso que a gente chama na geopolítica de soft power, que é um poder de influência que não fica apenas restrito a poder econômico ou militar, mas é um poder que vem da cultura, que vem da simpatia que um país desperta mundo afora. E embora eu seja um pouco incompetente para dar exemplos das bandas de K-pop, porque eu não sei, eu não acompanho, eu não sei cantar as músicas, eu não sei dançar as coreografias. Apesar disso tudo, outros produtos culturais coreanos me impactaram também ao longo dos últimos anos, como, óbvio, a série Round Six na Netflix e também o filme O Parasita, que um pouquinho antes da pandemia, no Oscar de 2020, arrasou o cinema americano, ganhando todos os melhores prêmios da noite. Aliás, vamos combinar que foi a última vez que o Oscar conseguiu de fato premiar o melhor filme mesmo, o filme mais legal e mais marcante que todo mundo tinha amado de verdade, porque nos últimos anos tem sido uma sequência de filmes irrelevantes. Também na literatura, a influência da cultura coreana tem se espalhado pelo mundo afora, tentando capturar essa curiosidade que as pessoas estão criando pela Coreia do Sul ao longo dos últimos anos. E foi assim que chegou no Brasil os livros da Han Kang, por exemplo, A Vegetariana. Também teve o Pachinko, da Min Jin Lee, que é uma autora que se divide entre Coreia e Estados Unidos. Ela tem um pé em cada canto do planeta. O livro é realmente maravilhoso, ele faz um panorama de 100 anos da história da Coreia, desde a miséria quase total e absoluta até os dias atuais de bonança e de primeiro mundismo que a gente encontra na Coreia do Sul. Culminamos com essa minha mais recente leitura, um livro que gerou grande comoção social quando ele foi publicado originalmente em 2016. Ele se chama Kim Jin-young, nascida em 1982, de uma autora chamada Cho Nam-jun. Consta que quando esse livro foi lançado em 2016, ele fez um sucesso enorme lá na Coreia e ele causou uma polêmica também muito grande, porque ele meio que escancarou um elefante na sala que a sociedade moderníssima e primeiro-mundicíssima coreana, sul-coreana de hoje em dia procura esconder, que é a ridícula desigualdade entre os gêneros. Ah não, Isa, mais uma vez, você vai trazer livro feminista aqui nesse canal? Você não entende que quem lacra não lucra, que ninguém aguenta mais esses papos? Eu sei que deve ter gente pensando nisso agora e abandonando esse vídeo, então vai embora logo que eu não quero você aqui no meu canal. Eu vou dizer que uma reação similar aconteceu lá na Coreia do Sul e talvez até um pouco mais violenta, porque em 2016 o feminismo ainda era um assunto muito mais polêmico do que ele é hoje. Consta que uma ídola do K-pop, uma tal de Irene, ela é de uma banda chamada Red Velvet. Ela foi cancelada pelos fãs porque disse que estava lendo esse livro. Foi o bastante para que muitos fãs se sentissem revoltadíssimos com essa postura inadequadíssima da ídola do K-pop e promovessem um linchamento virtual, postando fotos, queimando, a fotografia da Irene. Eu não sei dizer se esse movimento foi pequeno ou se foi grande, mas não importa. O fato dele ter existido, o incômodo que ele causou, já revela que, apesar de ser a 12ª maior economia do mundo atualmente, dona de um IDH altíssimo, a Coreia do Sul ainda está longe de ter índices de desenvolvimento humano comparáveis à Finlândia, à Suécia e à Noruega no que diz respeito à igualdade de gêneros. E não é como acontece em outros países onde mulheres não têm direito à educação. Aliás, o sistema educacional coreano é um dos mais elogiados do mundo e ele é sempre citado como um dos motivos do sucesso e do gigantesco milagre econômico pela qual esse país passou
desde a miséria, depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra das Coreias, entre 1950 e 1953, até o ano de 96, ou seja, menos de 50 anos depois, quando eles passaram a integrar o Clube dos Países Ricos, né, que é a OCDE. Nesses 50 anos de desenvolvimento, muita coisa aconteceu na Coreia, coisas boas e coisas ruins, mas uma coisa excelente que sem dúvida aconteceu foi um investimento maciço em educação de qualidade para homens e mulheres. Mesmo que seus pais tivessem sido operários ou agricultores analfabetos, toda uma nova geração de meninos e meninas sul-coreanas puderam estudar em escolas excelentes e puderam ter acesso à universidade. O problema é que estudar na universidade na Coreia do Sul não é assim tão barato e tão acessível. Eles precisam contrair dívidas e pagar ao longo de todas as suas vidas. E eu me pergunto até se existe lá na Coreia do Sul um site como o Estante Virtual para comprar livros universitários. Sacou? O link para publicidade? Não, mas falando sério, o Estante Virtual me salvou muito durante a minha vida universitária e me fez ter acesso a um monte de clássicos da literatura e um monte de livros caros que eu não teria conseguido comprar com os meus salários de estagiária, tanto na época do direito quanto quando eu fiz faculdade de jornalismo. E não é só por causa dos sebos, porque na verdade o Estante Virtual reúne livreiros do Brasil inteiro, pequenos comércios inclusive, comércios físicos que tem uma loja na rua e comércios que são exclusivamente online, que cresceram muito durante a pandemia. E lá tem uma diversidade gigantesca, um catálogo praticamente infinito, inclusive de livros que já estão esgotados e não podem mais ser localizados novos nas livrarias. O Estante Virtual promove a bibliodiversidade, porque ele tem um catálogo enorme, super diverso, que tem lançamentos e edições raríssimas, edições autografadas. De vez em quando eu fico quase por um triz para não comprar um livro autografado por um autor maravilhoso que está sendo ofertado ali numa edição super especial. Um dia, quem sabe, eu vou ter coragem. Mas o que é importante é que eles promovem a democratização do saber. Eles facilitam o acesso a livros com preços que são realmente acessíveis e fazem entregas para o Brasil inteiro. Sem falar que eles valorizam os pequenos negócios de gente que vende livros por amor e a economia circular. Então, para saber mais e para se preparar para a volta às aulas, para preencher ali todos os livros da bibliografia que você precisa comprar, tem uns professores que viajam e pedem uns 40 livros, acesse o Estante Virtual, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Mas retornando, que a educação na Coreia do Sul é exemplar e foi democratizada, isso é inegável e sem dúvida nenhuma foi uma das razões desse sucesso, desse milagre econômico. Mas com esse rápido desenvolvimento econômico e até educacional da população, não se acompanhou também um desenvolvimento social. Um monte de problemas foram deixados ao longo do caminho. Por serem uma democracia jovem, pouco ainda acostumada com a gramática da democracia, a Coreia ainda deixa a desejar em muitos aspectos que a gente achava que eram obrigatórios num país considerado de primeiro mundo. A desigualdade de gênero também é um desses problemas, que ainda está longe de ter sido solucionado. Vamos então ao livro propriamente dito. Ele conta a história da Kim Ji-young, uma millennial como eu, nascida nos anos 80, que quando tem mais ou menos uns 35 anos de idade e é uma jovem mãe de uma menina pequena, casada com um cara até que bastante legal, muito companheiro, muito compreensivo, ela começa a manifestar uns sinais estranhos. Do nada, ali convivendo com a própria família, ela assume personalidades de outras pessoas. Uma hora ela tá ali com o marido, de repente ela começa a falar como se ela fosse a mãe dela, com os mesmos trejeitos, o mesmo tom de voz. Em outro momento ela começa a falar como uma amiga do casal, uma pessoa que já morreu. Em outro momento, numa ocasião de família, ela causa uma torta de climão horrível, assumindo uma personalidade diferente, jogando umas verdades ali na cara dos sogros. Então assim, são sinais inequívocos de que ela está, para usar um termo científico, biruleibe das ideias. Por isso, uma intervenção psiquiátrica se faz necessária. Mas antes, logo nas primeiras páginas, nós somos levados a um enorme flashback em que toda a vida de Kim Ji-young é descrita pra gente, desde a infância, a adolescência, ao início da vida adulta, toda a trajetória escolar e amorosa e familiar que a levaram aos 35 anos a ser uma mãe de uma menina pequena na Coreia do Sul. Uma mulher que, apesar de
toda a sua educação primorosa que ela recebeu, apesar dela ter se candidatado a todo tipo de trabalho, dos mais sonhados até os menos desejáveis, ela nunca conseguiu se inserir numa sociedade que foi feita por e para homens. A Coreia do Sul carrega até os dias atuais alguns resquícios de um modelo institucional de patriarcado que ainda não foram superados nem no papel, nas instituições e leis e nem na cabeça das pessoas. Por exemplo, o fato, olha só, não é nem sutil, de que nas carteiras de identidade coreana, né, nos números de RG, os homens, né, têm números que começam com o número 1 e as mulheres têm números que começam com o número 2. Isso é só um pequeno exemplo. Tem outro que é muito mais cruel. É um sistema de registro de recém-nascidos que eles chamam de Roju, que determina que uma criança, ao ser registrada com um novo nome, só vai receber o nome da família do pai. O nome da família da mãe ficava excluído. Isso existia até 2008, quando foi finalmente abolido, mas na prática ainda continua acontecendo. As famílias ainda acham estranho dar para um bebê o nome da mãe. Eles sentem que a criança tem que carregar o nome do pai, que ela pertence à família do pai. Isso deixa um limbo muito horrível, desconfortável, para aquelas mães de filhos sem pai, para aquelas mães solo ou filhos de pais desconhecidos. Isso cria um limbo institucional que gera um monte de problemas sociais. Além disso, existem um monte de diferenças salariais na Coreia, muito embora as mulheres sejam tão ou mais qualificadas do que os homens. Mulheres sofrem muito mais violência física, psicológica, moral, elas sofrem muito mais assédio no ambiente de trabalho, elas precisam se contentar com muito menos possibilidades de ascensão na carreira e muitas delas, como é o caso da nossa protagonista, chegam num ponto em que chega a maternidade e elas se veem num dilema. Eu continuo trabalhando no meu empreguinho medíocre, que paga mal, mas que eu gosto, é o que eu trabalhei a vida inteira, né, para estar aqui, ou eu vou me dedicar a cuidar dos meus filhos. Considerando que pagar uma creche é caro, pagar uma babá é caro, muitas dessas mulheres não têm uma rede de apoio. Kim Ji-young, como muitas mulheres na Coreia, tomou a decisão de abandonar o trabalho, sendo assim julgada, né, como as mulheres sempre são julgadas, de parasita, de aproveitadora, porque fica o dia inteiro em casa sem fazer nada, enquanto sobrevive às custas ali do marido. Toda essa trajetória da Kim Ji-young, que é a trajetória da mulher sul-coreana, é corroborada por dados estatísticos que tornam o tipo de narrativa muito original aqui nesse romance. Embora seja uma obra de ficção, ela é o tempo todo salpicada, olha só, por alguns dados estatísticos corroborados por notas de rodapé, como se fosse uma linguagem acadêmica, quase um artigo científico. Isso causa um estranhamento na gente e é explicado no final, mas eu acho que, fora a escolha artística, né, que no fim a autora vai deixar claro pra gente por que ela escolheu escrever assim, mas fora a escolha artística, eu senti que a escritora sentiu a obrigação de provar aquilo que ela estava dizendo. Talvez ela antecipou que as pessoas pensassem, mas isso é tudo mentira, isso é ficção, ela tá exagerando. Então ela fez questão de criar situações para sua personagem que fossem retratos fiéis daquilo que dados estatísticos mostravam. Por exemplo, existe na Coreia uma desigualdade entre homens e mulheres. Existem muito mais homens do que existem mulheres. E a razão disso é porque havia, até outro dia, eu não sei se continua existindo nos dias atuais, uma prática de aborto seletivo de meninas. E por causa disso, na própria família da personagem, a mãe dela, depois de ter 2 filhas mulheres, quando se vê grávida de uma terceira, se sente de tal forma desesperada, porque havia uma pressão muito grande da sociedade, da família, para gerar filhos homens, porque esses eram os que realmente valiam, que essa mãe dos personagens se sente com o coração dilacerado, obrigada a realizar o aborto da terceira bebê. Demora muito para que essa mulher se recomponha emocionalmente, continue tentando engravidar até finalmente nascer o precioso filho homem. Então são situações que a personagem vai viver na história da sua família que são todos corroborados por dados estatísticos
da Coreia do Sul. Na minha opinião, essas idiosincrasias da sociedade coreana, como essa desigualdade entre os gêneros ou a própria desigualdade social e exploração selvagem do capitalismo, que é mostrado em séries como Round Six, todos esses problemas, ao invés de diminuir, faz crescer o meu interesse pela Coreia do Sul. Eu sinto que existem muitos pontos de conexão entre este país e o nosso país. É óbvio, são realidades muito diferentes. Eles, apesar de tudo, estão mesmo no primeiro mundo e nós aqui na periferia total do capitalismo, aqui vivendo problema selvagem, desigualdade social, violência de gênero, violência de LGBT, genocídio indígena, enfim. Claro que nossos problemas são muito maiores, mas algo aqui nos dramas enfrentados pela mulher coreana me causaram muita empatia e muita identificação. É um livro para ler rapidinho, viu? Eu comecei a ler numa tarde e terminei no mesmo dia. Ele é absolutamente hipnotizante. Ele não tem grandes pretensões literárias, ele não é poético, ele não é pungente, como é o caso aqui da Vegetariana. Ele é mais uma reportagem literária do que qualquer outra coisa, mas é muito bem escrito e muito hipnotizante. Eu desafio você a começar a ler esse livro e não querer terminar o quanto antes. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem lá na estante virtual em várias opções. Tem novos e seminovos, tem em vendedores do Brasil inteiro. Então você pode escolher um que seja perto da sua casa, que tenha o frete muito mais barato. Vai ficar aqui embaixo na descrição. Eu quero agradecer também a Estante Virtual por ter apoiado esse vídeo, apoiado este canal. E quero agradecer a você que é padrinho ou madrinha do Ler Antes de Morrer. Graças a você esse canal continua existindo e eu continuo trazendo literatura de vários pedaços do mundo que, afinal de contas, não são tão distantes assim de nós quanto a gente pode imaginar. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!